Falava assim, segura, que tá só começando. Mas primeiro, quando você chega no Basic Training, você vai para o Reception. Então, você vai fazer toda a parte de in-process, que é pegar suas documentações, passar por exame médico dental, visão, tomar todas as suas vacinas. Então, assim, é muito mais burocrático. Então, você não vai ainda para o seu Basic. E eu, como... a gente teve que esperar abrir uma vaga, ter uma bateria acabar pra gente entrar. Então, eu fiquei 2 semanas na recepção. Uma turma, né? Uma turma, isso. Então, geralmente, o pessoal fica na recepção 5 dias. Eu fiquei 15 dias. Nossa. 15 Mas aí dias. tinha contato com a família? Não, é do mesmo jeito. A gente tinha 30 minutos de telefone no domingo. O resto era numa base, você não tem um livro para ler, os livros que tem são só militares, não tem muito contato, você tem que fazer silêncio, assim, então é complicado. A minha sorte, assim, que eu tinha uma amiga brasileira, que acabei fazendo amizade com ela, e tinha uma outra de Gana, que era mais velha também, então era que eu conversava, tinha mais assunto para conversar, e nós seguimos juntas até o nosso AIT. Tive muita sorte que era o meu mesmo MOS. Aí quando vocês foram lá pro acampamento mesmo, que vai fazer o Pro Basic base. Training, Depois de 15 dias, que a gente fala que vai fazer o shift, né? Que aí a companhia, a bateria vai lá buscar a gente. E aí começa com as 72 horas, né? Que é aquele choque de realidade mesmo para te tirar. Porque até então a recepção é enjoadinho, mas é tranquilo, né? Mas aí, quando você vai para sua companhia, começou o meu Basic Training com os primeiros 100 yards, que é uma série de exercícios, já divide você em pelotões, que é por ordem alfabética. Então, eu fiquei no primeiro platoon. Vixe, se eu for pro negócio desse, eu vou pra último. Yuri, com Y. Vai pro último pelotão. E aí, é uma série de atividades, uma competição entre os platoons. E é tipo, o sargent gritando na sua cabeça e, sabe, aquele mundo assim... Gente chorando. Gente chorando, gente caindo, já saem os 2 machucados. Passando mal. Passando mal. E aí, depois disso, você vai para sua companhia, você vai para sua unidade, vai conhecer onde que você vai dormir, que é uma bay, né? Geralmente, no meu caso, eram 70 mulheres num quarto, em beliches, e 15 banheiros para 70, 15 chuveiros para 70 e 20 minutos para tomar banho todo mundo. Todo mundo. As primeiras 72 horas é um choque de realidade mesmo. É para te tirar daquela zona de conforto, te acordar para o mundo militar, né? Então, tem toda aquela privação de sono. Também não é muito assim, mas tem uma privação de sono. Mas, assim, eles são bem humanos com relação ao seu tempo de sono, à sua alimentação. Então, E seu platoon era bacana? Meu platoon era muito bom, era bem disciplinado, assim, eu tive sorte. A companhia toda era um pouco difícil, assim, a convivência, né? Porque idades diferentes, mentalidades diferentes. Então, às vezes tinha algumas discussões, lá acaba que todo mundo paga, né? Então, E tinha muita gente nova, né? 18, muita gente 19 nova. anos. Então, assim, pensa, eu com 39 anos, 2 filhos, com uma baita de uma experiência de vida, os meninos acabaram de sair do high school, que não sabe fazer nada sozinho, que ficava o dia inteiro chorando ou questionando os drill sergeants, porque para eles, muitos estavam ali, não queriam estar, sabe? Então, às vezes era uma obrigação ali de pai, às vezes não tinha opção, foi para Army, tá ali só para ter uma faculdade. Então, E eles questionavam os drill sergeants? questionavam. Então, assim, E né? aí você pagava. Todo mundo paga. Rapaz, assim, a coragem eles têm, né? É, Porque você bater de frente com o drill sergeant, você tem que ter coragem pra isso, né? Não, tem que ser imaturo, né? Pra isso, não é coragem, não. Tem que ser... Lá em Goiás, a gente fala tem que ser taioba Tá aí, pra ó. fazer um trem desse. Mas assim, então tem essas coisinhas que são chatas nessas primeiras 72 horas, mas depois você vai tendo a sua rotina mais definida. Então, você tem o horário de acordar mais definido, você já tem seus horários de refeição definidos. Seu corpo vai acostumando, tá? Eu comecei a acostumar a comer 3 vezes no dia, eu comia mais, né? Porque eu sempre comi de pouquinho em pouquinho o tempo todo. Então, você vai se acostumando, vai fazendo amizade, se bem que o Basic Training não é um lugar para você fazer amizade, né? Porque eles pregam muito que você precisa considerar o seu battle buddy, né? A pessoa que tá ali com você na batalha, independente de você é amigo ou não. Então, é para você defender a vida dele, vocês estarem ali numa batalha, independente se você gosta da pessoa ou não. Então, assim, nem tempo de conversar muito a gente tem. Então, a gente tá nas atividades ali de campo, a gente não tem tempo de ficar conversando, de se conhecer muito. A gente acaba conhecendo ali um pouco o seu platoon e acaba que a gente conhece mais as meninas,
porque a gente tá na mesma bay ali, nos poucos minutos que a gente tem de personal time, é o tempo que a gente conversa. Que tá ali do lado, Que tá ali do dormindo. lado. Então, assim, eu tenho a amizade do meu basic training, acho que das meninas, com 2 meninas que seguiram comigo para minha no mesma AIT. O meu platoon, a maioria do meu platoon era o mesmo MOS que eu. Então, acabou que a gente formou o AIT, o mesmo platoon também. Porque era mesma por nome, né? Como é que fala mesmo? Ordem... Mesmo cargo? Não, alfabética. Meu... É por ordem alfabética. Então, acabou que os meus amigos, os colegas do mesmo platoon, a gente fez o AIT juntos porque era o mesmo MOS. Então, a gente foi um grande número de pessoas pro mesmo MOS. Então, e o Basic Training foi tranquilo para você ou... Então, o Basic Training não é uma coisa de outro mundo. Mas o que eu falo é que você tem que ter um bom preparo físico no sentido de um fortalecimento muscular. Porque acontece muita fratura de estresse, principalmente para aquelas pessoas igual eu. 39 anos, eu sempre fui atleta, tudo, mas nos últimos tempos que eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei bem sedentária. Então, a primeira fase do Basic Training é bem física mesmo, né? Para você fazer os exercícios, tudo, tem marcha. No primeiro assessment, na 1 milha, eu comecei a sentir muita dor no meu joelho. E foi assim, acho que as primeiras 2 semanas para mim foram as piores pior momento do Basic Training para mim, pela adaptação toda por estar longe da minha família e pela questão física, porque eu fiquei muito insegura de não conseguir terminar, porque eu estava sentindo muita dor e eu estava com medo de ter tido uma fratura de estresse no meu joelho. O que seria essa fratura de estresse? São microfraturas nos ossos com pressão. O que a gente fala de estresse é, por exemplo, a pessoa que está sem atividade física por um tempo, começa a fazer uma atividade física, força muito o osso, às vezes, no meu caso, a densidade óssea pela minha idade não é a mesma de uma densidade óssea de uma pessoa de 20 anos. Então, você tem mais chance de fraturar o seu osso, fazer microfratura por causa do estresse que está causando ali no seu organismo. E eu tinha muito medo. E, ao mesmo tempo, a gente fica com medo de ir ao médico, porque eles te colocam em profile, que é atestado. E aí, se você perder uma quantidade de atividades que são requerimentos para sua graduação, você tem que ser reciclado. Você tem que fazer o Basic Train de novo. E aí, no Basic Train, a gente fica assim, gente, eu tô totalmente sem minha zona de conforto, fora da minha zona de conforto. Eu tô sem contato com o mundo externo, porque a gente fica isolado. Sem falar com a minha família. Eu não quero ficar aqui o mínimo possível. Sim. E quando vai para o reciclagem, você tem que, mesmo que você já fez, você vai ter que refazer de novo. Dependendo das atividades que você perdeu, você tem que fazer tudo de novo. Nossa. E tinham vários que reciclavam, tinha vários na minha companhia que eram de reciclados, e eu falei assim, não queria isso. Então, ser segurador até chegou um ponto que eu não conseguia mais, porque eu tava com muita dor que eu não conseguia pisar. Aí e eu conversava no domingo com a minha irmã, e olha, tá desse jeito. Ela falou assim, você precisa ir ao médico. E eu falei assim, e não tinha como tomar um remédio, porque você não pode ter medicação. Só se o médico te passar, você não podia pôr um gelo, não podia nada. Então, acabei indo porque teve uma atividade que a gente foi fazer, que a gente corria muito. Qualquer punição que tinha, eu ia correr. Tinha 2 postes, assim, com uma distância grande, e aí o drill sergeant falou assim, vai, hit the post. A gente tinha que correr nesse poste, oh meu Deus do céu. E aí teve um dia que eu não estava conseguindo correr. Ele viu que eu estava me esforçando, mas eu estava mancando muito. Aí ele me chamou, você precisa ir no médico. Eu falei assim, tá bom, eu vou amanhã. Aí marquei para ir no Cicol. Eu não fui direto para uma clínica, eu fui para o médico do esporte, né? Que é tudo com relação ao esporte. E aí ela falou assim, olha, não é uma fratura de estresse, mas é como se fosse uma... luxação. Não é uma luxação, é como se tivesse um hematoma ósseo. É como se nos poros dos meus ossinhos tivesse ali infiltrado. E ela falou assim, olha, não vou te passar medicação, isso aí é fortalecimento muscular. E aí ela me colocou de atestar, tipo, 1 semana sem correr, sem pular e sem fazer rock, que é andar com peso, né? E aí, nessa 1 semana, eu já perdi uma atividade que era requirement, que era medical line, que era para fazer mais ou menos o meu MOS, que é um treinamento médico que a gente faz, de fazer pôr tourniquet e tudo. Já perdi essa. E aí, a 2ª semana, ela me colocou para correr no meu próprio
pace. Eu já podia pular tudo, mas na verdade, na primeira semana que eu fiquei de atestado, eu perdi 2 atividades. Eu perdi a Medical Line e perdi a Trade Tower, que é a rappel. E aí, nesse período, eu fiquei com muito medo de se reciclar, e eu chorava muito. Eu lembro que, assim, domingo, no dia de falar com a família, eu terminava de falar com a minha família, assim, aí tava todo mundo chorando, né? Todo mundo com medo de eu reciclar, e a família, assim, não, vai dar tudo certo. Não preocupa, fica o tempo que você precisar aí, você se recuperar, não se machucar. Mas eu não quero ficar aqui, eu não quero. Eu sei que eu tenho seu Eu apoio, sei que mas eu falei, não obrigada, dá. mas não quero, eu quero ir embora. Mas aí, fui, assim, acostumando com a dor. Fui acostumando com a dor e fazendo... Ia toda semana na médica para fazer atividade física, fortalecimento com peso. E fui conseguindo. Eu lembro que ela me colocou na outra semana para correr no meu próprio pace. Porque a gente tinha uma atividade que era o Hammer, que era a nossa primeira atividade de campo. A gente tinha que fazer a rock de 5 milhas e passar uma noite no campo, né? Sim. E aí eu fiz essa marcha, ela me liberou para fazer a marcha, foi bem dolorido, muito dolorido. Desafio mesmo. Foi um desafio, assim, nossa, foi o tempo todo, as 5 milhas, na minha cabeça eu só ficava assim, eu não vou reciclar, eu vou conseguir, doa o que doer. Nem que eu vá aqui mancando, Eu vou arrastada, pulando. mas eu vou. E aí consegui fazer a marcha. Essa médica, ela ia até no final da marcha. Sempre tem um médico ou mesmo um Combat Medic no final para ver se não tem bolha nos pés. Eles fazem uma análise. E essa médica tinha me falado, quando você terminar, eu vou estar lá. Eu quero ver como é que tá seu joelho. Ele estava bem inchado. Mas ela falou assim, é normal. Tá Não sentindo tem muito jeito. dor? Eu falei assim, não. Ela falou assim, literalmente, pior que tá aí não vai ficar. Você chegou no limite. No limite, foi. Daí já não doía mais. E aí, consegui fazer a atividade. E aí, na madrugada do dia que a gente ia voltar para a companhia, que tinha terminado a atividade, a minha própria Jill Sargent me colocou para fazer as atividades que eu não tinha feito para fazer com outra companhia. Que ficou devendo. Então, eu consegui fazer todas as 2 atividades. E aí, assim, depois desse episódio, parece que me fortaleceu tanto. E aí eu falei assim, moça, agora eu consigo qualquer coisa. Agora nada me derruba. Agora nada me derruba. E aí foi, fazendo as atividades, a gente terminou essa fase física, foi para a fase, para White Face, que é a fase mais da arma, do armamento, para você se qualificar com o seu armamento, tudo. E a Blue Phase, que é o final, que é as 2 partes juntas. Que aí já é o armamento junto com toda a atividade. É mais as provas, né? É mais a questão do treinamento mesmo em si, de você aprender como que funciona o squad, tudo assim. A gente tem pergunta